No livro do Apocalipse, encontramos muitas coisas surpreendentes sobre eventos que acontecerão na Terra. No capítulo 13 do Apocalipse, narra o surgimento de duas bestas, que são o Anticristo e o falso profeta. O Anticristo, com a ajuda do falso profeta, marcará a testa ou a mão direita de grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos. Essa marca será como um selo para identificar os seguidores do Anticristo e do falso profeta. Toda pessoa que receber essa marca poderá comprar e vender, mas também estará condenada para toda a eternidade. Hoje em dia, surgiram muitas teorias sobre a marca da besta. Por exemplo, alguns pensaram que as vacinas contra a Covid-19 eram a marca da besta. Mas quanta credibilidade há em tudo isso? Neste vídeo, estaremos aprofundando sobre a marca da besta. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Então, vamos começar. Depois que a igreja for arrebatada, surgirão o Anticristo e o falso profeta. Com a ajuda do falso profeta, o Anticristo conseguirá estabelecer um governo mundial nesta terra. No capítulo 13 do Apocalipse, eles são representados como duas bestas. O termo bestas é usado devido às muitas crueldades e abominações que cometerão. Para entender um pouco mais sobre isso, precisamos seguir a ordem dos acontecimentos que ocorrerão. Depois que a igreja for arrebatada, entra em cena o Anticristo e o falso profeta. Com a ajuda do falso profeta, o Anticristo assinará um pacto de paz de 7 anos com Israel e as nações do mundo. É assim que o Anticristo estabelecerá seu governo mundial. Nos primeiros 3 anos e meio, será um governo de paz e prosperidade, onde as pessoas poderão comprar e vender com prata e ouro, e haverá liberdade religiosa. Com a ajuda do Anticristo, Israel poderá erguer seu terceiro templo e oferecer sacrifícios a Deus. No entanto, nos últimos 3 anos e meio, o Anticristo revelará toda a sua maldade, quebrando o pacto de paz de 7 anos que havia assinado. Podemos ler sobre isso em Daniel, capítulo 9, versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oblação. Então, sobre a asa das abominações, virá o assolador. Até a destruição determinada será derramada sobre o assolador. Neste versículo, vemos que o Anticristo, na metade da semana, quebrará o pacto. Para entender isso, é preciso considerar que 1 semana neste contexto representa um período de 7 anos. Portanto, nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, não haverá mais liberdade religiosa. O Anticristo se proclamará como Deus e desejará que toda a adoração seja dirigida apenas a Ele. Podemos ler mais sobre isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Neste versículo, Paulo está descrevendo uma figura que se opõe a Deus e busca exaltar-se acima de tudo que é considerado divino, até mesmo chegando ao ponto de sentar-se no templo de Deus e apresentar-se como Deus. É nesse momento que Israel percebe que o Anticristo não era o seu Messias, como eles pensavam. Os últimos 3 anos e meio do governo do Anticristo serão terríveis. O anjo do Senhor disse a Daniel que será um tempo de angústia como nunca houve desde que houve gente até então. Em Daniel, capítulo 7, versículo 25, diz que o Anticristo falará palavras contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues em suas mãos por um tempo, 1 ano, tempos, 2 anos e meio tempo, que é meio ano.
totalizando 3 anos e meio. A partir do versículo 5 do capítulo 13 do livro do Apocalipse, podemos ler mais sobre isso. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe blasfemar o nome e o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nestes versículos, vemos que o Anticristo terá autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação durante 42 meses, ou seja, nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. É durante esse período que o Anticristo implantará uma marca em todos os habitantes da terra. Vamos ler Apocalipse, capítulo 13, versículo 16. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Nesses versículos, podemos ver que ninguém poderá comprar nem vender se não tiver a marca da besta. O profeta Ezequiel disse que naqueles dias o ouro e a prata não servirão para nada. Vamos ler Ezequiel capítulo 7, versículo 19. As suas joias de prata lançarão pelas ruas, e as suas joias de ouro serão como imundícia. As suas joias de prata e de ouro não as poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Elas não fartarão a sua alma, nem lhes encherão o ventre, porque foram tropeço da sua iniquidade. O Anticristo desejará que todos os homens e mulheres do mundo manifestem publicamente e visivelmente que são seus adoradores. Por essa razão, a marca será colocada em partes do corpo que são difíceis de ocultar. Naquela época, quando o apóstolo João escreveu o Apocalipse, apenas os animais e os escravos eram marcados dessa maneira, indicando quem era o dono. O Anticristo pretenderá fazer o mesmo com todos os homens, e aqueles que receberem sua marca imediatamente dependerão dele. A marca da besta será a imitação que Satanás fará do selo que Deus colocará sobre o seu próprio povo. Em Apocalipse capítulo 7, vemos que 144 mil israelitas serão selados com o selo de Deus. Embora em ambos os casos a marca ou selo implique pertencimento àquele que o coloca, é importante notar algumas diferenças. Primeiramente, o selo de Deus é um sinal de que fomos redimidos por Deus da escravidão do pecado, enquanto a marca da besta implica exatamente o oposto. Além disso, você recebe o selo de Deus voluntariamente ao crer no Evangelho, enquanto o Anticristo forçará a vontade das pessoas por meio de métodos coercitivos ilegais. E como parte do programa diabólico do Anticristo, aqueles que não tiverem esta marca não terão a possibilidade de comprar ou vender. Isso implica que o Anticristo realizará uma reorganização de todo o sistema econômico mundial, unificando-o, assim como fará com a religião. Mas o mais importante aqui é que aqueles sem a marca estarão impedidos de realizar qualquer transação comercial, e todos os habitantes da Terra estarão sujeitos a um rígido controle ditatorial de uma magnitude nunca antes conhecida. Em breve o mundo perceberá que não é possível discordar do Anticristo e encontrarão que escolheram a pior de todas as escravidões.
No entanto, os que mais sofrerão serão os crentes que ficaram no arrebatamento da igreja e os que se converteram durante a grande tribulação. É importante destacar que, durante a grande tribulação, ainda haverá oportunidade de se salvar, mas o preço será muito alto. Apesar disso, muitos se converterão e aceitarão Jesus como seu Salvador. Eles serão condenados pelo anticristo ao ostracismo ou à exclusão da vida social e gradualmente morrerão pela impossibilidade de comprar comida, medicamentos ou outras coisas necessárias para a sobrevivência. Em Lamentações, capítulo 4, versículo 10, diz algo a respeito. As mãos das mulheres compassivas cozinharam seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Este versículo descreve uma imagem terrível da fome durante o cerco de Jerusalém, onde mães foram levadas ao extremo de cozinhar e comer seus próprios filhos devido à extrema escassez de alimentos durante esse período de calamidade. Em Mateus, capítulo 24, versículo 21, Jesus diz: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Tudo isso será muito difícil. Podemos pensar nos pais que não poderão alimentar seus filhos pequenos. É verdade que nos dias atuais, muitas vezes os cristãos enfrentam desafios em suas profissões devido à sua fé, mas a perseguição do anticristo será muito pior. Aceitar ou rejeitar a sua marca será uma questão de vida ou morte. É provável que muitos aceitem serem marcados porque estão convencidos do potencial dos planos do anticristo. Outros talvez o façam porque todo o mundo o fará. Certamente haverá pessoas que desconfiarão do anticristo ou até se oporão ao seu sistema, mas não ousarão enfrentá-lo e, para evitar problemas, escolherão a opção mais fácil e se deixarão marcar. Somente aqueles que verdadeiramente conhecem o seu Deus serão capazes de resistir a essa pressão, e os que saírem vitoriosos terão pago um alto preço com suas próprias vidas, mas terão ganhado a vida eterna. Vamos ler Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: A salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se com o rosto em terra diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. A bênção, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força são ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, um dos anciãos me perguntou: Estes que estão vestidos de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Eu disse-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Agora, todas as pessoas que receberem a marca da besta estarão condenadas à condenação eterna. Vamos ler Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, para entender melhor. Vi também tronos, nos quais se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Nestes versículos,
observamos que aqueles que não adoraram e não receberam a marca da besta governarão com Jesus durante 1000 anos. Isso sugere que as pessoas marcadas pelo anticristo provavelmente terão falecido na segunda vinda de Jesus Cristo. Agora, a narrativa bíblica introduz uma reflexão. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Este versículo serve como uma pausa, destacando a importância do que será revelado a seguir. A expressão "aqui está a sabedoria" sugere que o entendimento é necessário para decifrar o significado do número 666, desencadeando assim inúmeras especulações e interpretações ao longo dos tempos. Em primeiro lugar, observamos que aqueles que possuem discernimento serão capazes de calcular o número da besta. Isso sugere que Deus concederá uma capacidade especial aos que vivem durante o tempo do anticristo para identificar corretamente o anticristo e seu número. Devemos lembrar da afirmação feita a Daniel por um ser celestial: os ímpios agirão de maneira ímpia, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios compreenderão. Atualmente, há diversas especulações sobre a marca da besta. Alguns chegaram a considerar que as vacinas contra a Covid-19 seriam essa marca, enquanto outros sugerem que o código de barras presente na maioria dos produtos, formado por 3 grupos de 6 dígitos cada, representaria a marca da besta. Com os avanços científicos, presenciamos realizações que antes eram tidas como impossíveis. Por exemplo, milhares de suecos já implantaram microchips no braço ou na mão, contendo todas as suas informações pessoais em algo do tamanho de um grão de arroz. Prevê-se que nos próximos anos, milhões em todo o mundo terão acesso a essa tecnologia, transformando de maneira permanente nosso modo de vida. Apesar de o progresso científico ser benéfico para o governo do anticristo, tudo ainda permanece envolto em mistério. Consequentemente, é desafiador chegar a uma conclusão definitiva. Contudo, é certo que os crentes que enfrentarem a perseguição do anticristo não terão dificuldades em identificar sua marca. Talvez devemos considerar as palavras do anjo a Daniel. Estas palavras estão seladas até o tempo do fim. Somente então será possível identificar corretamente o anticristo e sua marca. Enquanto isso, a igreja terá sido arrebatada e estará celebrando no céu nas bodas do Cordeiro. Nos textos sagrados que exploramos, encontramos profecias que, embora misteriosas, nos oferecem uma visão do plano divino para nossas vidas. Em meio às incertezas dos tempos finais, lembremos que Deus é nossa rocha, nosso refúgio seguro. Enfrentaremos desafios como a grande tribulação, mas nas palavras do Apocalipse encontramos promessas de redenção e vitória. A marca da besta pode parecer assustadora, mas, como comunidade de fé, somos chamados a permanecer firmes. Mantenhamos nossos corações abertos à luz da escatologia, buscando compreender os desígnios de Deus em cada passo. Que nossa jornada espiritual seja guiada pela fé, amor e entendimento. Que, como uma comunidade unida, possamos encontrar força nas palavras da Escritura, iluminando nossos caminhos nos dias que virão. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês e que a graça divina nos conduza em todos os momentos. Amém.